De Deus, ele torna os seus filhos diferentes. Por quê? Somos selados com o penhor do Espírito Santo, isso está aqui na Bíblia. Somos selados para o dia da redenção e teremos o privilégio de fazer parte dos 144 mil servos de Deus que terão o privilégio de cantar o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. E esses 144 mil, serão só esses aí que terão o privilégio? Como é que é? Haverá uma grande multidão ou é um número bem pequeno que Jesus vem buscar essa terra? Difícil Os dizer 144 isso também, né? mil representam os salvos. Representam os salvos. Todas as eras. Né? Todas as eras. Aqui nós temos a expressão dos salvos cantando no Monte Sião com o Cordeiro, que tem o caráter de Cristo, isso é importante. E nós entramos então nesse aspecto do selo de Deus tão especial, porque Deus tem um selo e o inimigo precisa fazer uma contrafação. O selo identifica a propriedade dele, Propriedade. né? Somos propriedades dele. Propriedade. O inimigo quer ser proprietário da gente. A Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio 6, e o próprio Cristo fez referência, no tempo judeu e até hoje, existem os chamados filatérios, umas caixas, como se fossem caixinhas de promessa, ligada a uma tiara de couro, na testa e na mão, com 4 referências dos textos do Pentateuco, né? Principais textos. Dos primeiros livros de Moisés, da Bíblia. Na mão e na testa. São identificações visíveis, porque o selo de Deus, ele é visível. Ele é visível. É simples, é claro, mas é visível. Então, na Bíblia, a gente precisa encontrar esses pontos que são claros, contundentes, mas são visíveis. Então, esse é o selamento. Em Ezequiel 9, por exemplo, o livro de Ezequiel 9, houve um selamento na testa ali para o povo de Deus, para impedir que fossem destruídos. Nós encontramos isso na história, tá? Ezequiel 9, um selamento na testa. Então, essa questão da identificação do povo de Deus, do selamento, do posicionamento, nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, Elias, no Monte Carmelo, com os falsos adoradores de Baal, nós encontramos ali a verdadeira e a falsa adoração. É exatamente o posicionamento. Elias disse, olha, se Deus é Deus, segui. Se é Baal, segui. Mas vocês não podem continuar onde estão. Vocês têm que tomar a decisão. Olha, interessante. Esse é um ponto, passa pela decisão humana, né? Tá certo? Ou seja, a gente precisa escolher hoje a quem a gente quer servir. Nós estamos chegando no momento da história da humanidade que é culminante. O conflito cósmico começa no céu, se estende na terra. Que foi a primeira rebelião, né? E foi a primeira rebelião. E o primeiro tema do nosso manual, que eles que acompanham sabem, é justamente falando sobre esse conflito cósmico. Né? Começa no céu, se estende para a terra e hoje envolve todos os seres humanos. E é interessante notar que no céu, quando iniciou, o inimigo de Deus queria ser adorado, ele não muda de posição. Nos dias de Jesus, ele mesmo tentou Jesus a adorá-lo. E a mesma coisa acontece hoje comigo e com você, telespectador. Todos nós sofremos esse conflito. A quem nós vamos adorar? Se eu adoro a Deus, eu tenho um dia específico na Bíblia para adorá-lo. Se eu não adoro a Deus, Apocalipse diz que toda adoração que não é dirigida para Deus, o diabo toma para si. Ele adora ser adorado. Se eu adoro a Deus, eu estou livre da ira de Deus. Se eu não adoro a Deus, e eu adoro o dragão, a besta, ou esse sistema pagão, essa confusão religiosa toda, eu vou pagar um alto preço, porque se eu não tenho o selo de Deus, eu vou ter a marca da besta. Interessante que a Bíblia faz distinção. E o preço é a vida, né? A vida eterna. Ou você vive para sempre, ou você deixa de viver para sempre. Isso é tremendo. E aí eu faço um link com o que o pastor Moisés Macir falou, de hoje a gente ter que escolher realmente a quem a gente vai servir por causa da vida. É por causa da vida eterna. Não é por causa de sistema religioso ou placa de igreja, gente. Estamos falando da Bíblia, a palavra, a revelação. É quem nós estamos servindo, quem você está servindo. Olha, você pode ser religioso, pode ser pastor, sacerdote, o que for. Mas se a gente não estiver seguindo a palavra, já era. Estamos escolhendo a morte automaticamente. E morte eterna. Isso não é brincadeira. É um tema extremamente importante. Então, a marca de um sistema político religioso que a Bíblia chama de besta é adorar a Deus da forma errada. Uma contrafação. Uma contrafação de um sábado espúrio, né? Aquilo que já foi predito. E a marca, o sábado como selo de Deus,
é essa marca que ele quer que a gente receba em nossa vida, certo? Por isso que João faz a analogia de testa, que é trazendo para os nossos dias, né? O lóbulo frontal, né? Aqui está a sede dos nossos sentimentos, emoções, é onde a gente armazena o nosso conhecimento. E foi o link que o pastor Moisés fez, né, de colocar as fitas na mente. Está aqui, ó. Aqui eu decido. Exato. Então, o conflito está sendo travado aqui. Esse seria o campo de batalha mais É o campo de batalha precioso do universo. Deus lutando por mim, por você, e o inimigo tentando nos destruir. Que drama, hein? Que drama que a gente passa, ter esse campo de batalha dentro dessas duas forças, entendendo que a força do inimigo nem se compara com a força divina. Ele não é Deus, ele é criatura, mas é uma força espiritual que atrapalha nesse campo de batalha que é a nossa mente. O tema deixa claro de que os seguidores de Deus, os servos do Cordeiro, sairão vencedores e que a besta e toda a sua estrutura vai se perder. Aqui está claro. Exatamente. Pastor Lanza, essa questão do sábado, eu fico pensando assim, imagina um dia que você tem o seu aniversário e alguém canta o parabéns ou apresenta as suas saudações em um outro dia. Deus tem um dia, tá no decálogo. A contrafação é colocar um outro dia. Por exemplo, conceitos modernos é assim, qualquer dia é dia. Qualquer dia é dia. E nós encontramos essa filosofia com duas instituições que foram estabelecidas no Éden, o sábado e a família, que são duas instituições extremamente combatidas. O sábado porque Deus fez não para uma nação, mas ele descansou no sábado e deixou para o seu povo e a família. Então hoje é dito assim, qualquer dia é dia e qualquer conceito de família está valendo. Não importa se é como Deus disse, o que importa é ser feliz. Então esse conceito... O que importa é Deus dentro de você, no seu coração. Hoje é mais a felicidade do que buscar o que Deus disse. Então essa é uma grande contrafação que o inimigo encontrou. Qualquer coisa serve desde que você seja feliz e seja por amor. Por isso que o pastor falou agora para a gente a respeito disso, porque você me falou agora há pouco, pastor, sobre o fato de que seguir a Deus, ele envolve renúncia, né? Foi essa palavra que estava me faltando aqui. Não é fácil por causa dessa renúncia, não é, pastor Moisés? Porque a pessoa, ela precisa seguir a Deus quebrando os seus conceitos pessoais. Ora, não é o que eu gosto, não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Essa é a nossa dificuldade nesse ponto. Nós somos hoje cristãos, quase que um terço da população mundial. Aproximadamente 55 mil segmentos religiosos. E aqui, já há algum tempo, a gente está falando que a gente não defende rótulo denominacional nem religioso. Rótulo denominacional não tem poder de salvar ninguém. Nós precisamos seguir o que está escrito na palavra. E o sábado é um dia que vai reportar o presente e nos levar para o futuro. É a pedra de toque de lealdade entre os que servem a Deus e os que seguem a besta. Eu preciso ser leal a Deus. Eu não preciso ser leal a nenhum segmento religioso. Quero me salvar? Eu preciso ser leal a Deus. E o sábado está dentro dessa lealdade. A lealdade, o sábado tem a ver com lealdade a Deus, não é com um sistema religioso, uma placa de igreja, uma etnia, o que mais? Um povo específico. Um povo específico. Ou uma bobagem que já foi... Um tempo específico. Um tempo específico, um tema banal que já foi abolido na cruz, porque não foi, está óbvio, está claro. É um negócio bem delicado, bem complicado. Se a gente quer ter realmente essa marca do Senhor, é obedecermos a sua palavra e fazermos a sua vontade. Né? E a marca da besta, ela é colocada aqui, segundo Apocalipse, na testa, já foi falado, convicção, e na mão, como aceitação. O selo de Deus é na testa, porque os que seguem o Cordeiro, a representação dos 144 mil, é por convicção. Seguem o Cordeiro... Tem o conhecimento e vão seguir pela convicção. É racional. É racional. Ou seja, não tem conveniência seguir Deus, é mais difícil. Renúncia. Então não tem conveniência, então não tem selo na mão. Porque não é conveniente seguir o Cordeiro por onde ele andar, como diz Apocalipse.
Agora, a marca da besta, tanto é por razão, como é por conveniência, na mão, um simbolismo de aceitação. Eu vou aceitar com medo das consequências. De acordo. E Apocalipse diz, Apesar de... claro, porque tem as punições, não vai vender, não vai comprar, não vai comercializar. Opa, aí já vai alterar meu estilo de vida. Meu padrão. E todo mundo vai fazer? Então eu também vou fazer. Essa é a marca da conveniência na mão. E eu acho que a pior coisa para um filho de Deus, para um cristão, é buscar uma religião de conveniência, né? Religião de conveniência não está de acordo com a Bíblia. Isso não tem nem o que dizer. Tem um respaldo. Não está de acordo com a revelação. Jesus não tem foi respaldo. conveniente, né, com os costumes e as tradições da sua época. Ele veio romper e mostrar o método correto de servir e seguir a Deus. Exatamente. E eu queria agora, nessa parte final do programa dessa semana, que é um tema bem denso, né, bem importante, pesado até, de repente, para você que está ligando pela primeira vez, mas é o tema do nosso manual de estudos, que é o Preparo para o Tempo do Fim. Eu queria, nesses 4 minutos restantes, voltar os nossos pensamentos para a vitória. A graça do Senhor. Religião conveniente não é a religião da graça, na minha maneira de ver. Porque a graça, ela é graça para nós, mas para Jesus custou a vida dele. Ela foi pesada, renúncia. Então, nós temos que entender que a vitória ela vem, mas é com renúncia, é com dedicação, é com escolhas. Vamos falar um pouquinho de vitória e de graça estendida a todos nós, para a gente poder encerrar o programa nesse clima da salvação e da vitória. Para cima. Para cima. Em cada parte da história, Deus teve representantes seus que foram fiéis, a despeito das consequências. Verdade. Viu? Alguns foram jogados em fornalhas, outros em covas de leões, alguns foram queimados na fogueira, mas foram fiéis. Mesmo sabendo que iam morrer, Mesmo não sabendo desistiram. que iam morrer, eles não desistiram e se tornaram vencedores, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nos nossos dias, a gente vivencia um futuro bem presente, onde esses acontecimentos são reais e claro na nossa vida. O conceito que deve fortalecer a minha fé é que se eu estiver do lado de Deus, eu vou ser um vencedor. Nele eu posso vencer todas as coisas. Se eu estiver convicto e tiver o conhecimento bíblico e seguir as orientações dele através desse manual maravilhoso, eu vou ter o privilégio de um dia poder estar na presença dele para agradecer tudo o que ele fez para me salvar. Olha, extraordinário. Esse é o conceito de vitória, né? Que o Cântico do Cordeiro traz para a gente, pastor Moisés. Esse cântico é aquilo que a gente falou no começo. Eu quero estar cantando lá. Nem que for desafinado, mas quero estar. Na verdade, Apocalipse 14, 6 a 12 apresentam as 3 mensagens angélicas. É uma mensagem eterna, especialmente para o tempo do fim. É eterna, mas com uma ênfase muito especial no tempo do fim. É a mensagem da graça, é a mensagem de salvação para todos. O desejo de Deus é salvar todos. Nem todos vão salvar porque não querem, mas a salvação é disponível para todos. É uma mensagem de chamar para a verdadeira adoração, temei a Deus e dar-lhe glória. Ele é o único que deve ser adorado, ele é o único que que nós devemos a vida, a manutenção. E mais ainda, apresenta a questão do juízo. Tudo isso, além de Deus ser bom, além de Deus ser o Criador, ser o mantenedor, agora apresenta também, olha, um dia tudo vai acabar. Aí entramos no tema de juízo. Está aqui, Apocalipse 14, 6 a 12. E como nós vamos enfrentar o juízo, vai acabar tudo, eu preciso me posicionar ao lado da verdade, ao lado de Deus. O que ele fala é isso, eu vou me colocar. Ele não fala isso, Exatamente. eu não quero conversa. Exatamente. Porque nós encontramos contrafações. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a cidade de Deus é Jerusalém, o inimigo põe Babilônia. Exatamente.